Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Se espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo segunda-feira, dia 28 de fevereiro. Estou eu aqui com meu peixano, senhor Boris Gato aqui, olhando as pombas no telhado ali, né? Louco pra pegar uma. Mas estamos aí, né? Eventualmente ele vem aqui prestigiar com todo carinho os meus amigos que me acompanham. Muito obrigado a todos os inscritos que fazem parte do meu canal desde o início. Hoje passamos das 9.000 pessoas e eu acredito que com a graça de Deus se tornarão cada vez mais. A todos os novos inscritos, muito obrigado também por fazerem parte e compor essa grande família formada através do canal Danilo Sérgio e também engrandecer, né, tornar grandiosa cada dia mais. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. No âmbito global do GCR, eu venho trazer mais algumas notícias nesse segundo fluxo, com a licença de todos os meus amigos, e explanar a concretização desses objetivos, a concretização de toda essa ação global iminente por trás de todo esse possível cenário de guerra e todas essas questões. Meus amigos, continuo pedindo uma força à nossa cooperação, a toda a Fundação Coopera Frater, através dos programas Ecolux Pax, que têm objetivos com refugiados, com a Amazônia, com campanhas de educação física, educação de saúde, e a todos que quiserem conhecer nossa instituição, a todos que quiserem conhecer este grande trabalho, esse trabalho mundial gigantesco, não envolvendo só o Brasil, mas envolvendo vários países, principalmente na questão da preservação da Amazônia. Meus amigos, os links seguem na descrição a todos que tiverem curiosidade e possivelmente tiverem em seu coração o desejo de colaborar e compartilhar deste projeto também para com mais pessoas, para que atinja mais pessoas e nós possamos demasiadamente concretizar todos os objetivos. E no âmbito das notícias, o que eu pude colher, agora só existe guerra, né, nas últimas notícias, né, meus irmãos, mas em si eu digo que toda essa bandeira sendo levantada ainda sobre o humilde conhecimento que eu tenho de alguns provedores e de alguns contatos que faço frequentemente, tudo isso seja uma grande cobertura para a iniciação de algo e também seja um ultimato para que isso não continue. De certa forma, tudo isso precisa ser concluído e todas essas armas de guerra que tem, todas essas formas de financiamento de terrorismo e todas essas coisas estão caindo por terra. E, novamente, vemos que há posição em contrapartida, o lado escuro, né, que eu chamo de Illuminatis, o grande cartel bancário que influencia no tráfico também de pessoas, drogas, terrorismo, que a gente sabe que isso tem no mundo, e todo este grande cartel está caindo, todo esse polo da Ucrânia sendo desmantelado, todas essas questões de todo esse lado sinistro, né, que nós acreditamos, pelo menos eu acredito, porque eu fico fora um pouco desse padrão de notícias global, e sim sigo alguns provedores dos quais acredito estarem certos, mas a verdade somente quem tem é Deus, né, meus irmãos? E diante desse cenário, estamos vendo aí algumas concretizações com os polos, algumas posições mundiais iminentes, que eu acredito que desencadearão todas essas situações e novamente tentam impedir, né, como eu digo, essas quantias de chegarem, né, até os paymasters, que são em sua totalidade bancos, né, porque não são os bancos que também são o dono do dinheiro, muito menos os paymasters e também não os centros de redenção. Os centros de redenção têm acesso ao fundo das contas de garantia global, alguns conhecem como contas de garantia global, alguns conhecem como trusts, alguns conhecem como fundos colaterais globais,
que off-ledger, né, ou seja, não existem na economia atual, mas estão lá existentes através de um grande trust, né, que nós chamamos, que são quem detém estes fundos, e principalmente todas essas quantias, né, e todas essas quantias astronômicas que pagarão também os títulos, né, concebivelmente nesse sistema atual não há possibilidade, mas diante de uma reformulação econômica e histórica e diante da maior operação militar global da história, porque, como eu disse hoje mais cedo, né, até a mídia agora está tendo que falar que isso é uma operação militar, que isso é uma operação que está por trás dos bastidores, que novamente eles se mostram meio perdidos nos acontecimentos, entre as questões globais, porque isso já está passando um pouco da mão da mídia e indo ao encontro das mãos dos militares e tomando uma incrível força de reestruturação, principalmente econômica mundial. Eu aguardo toda essa concretização, aguardo também todos os pagamentos dos títulos, dos laços, dos vínculos históricos, pois isso é muito real. E no âmbito global dessas informações, podemos ver que o dinheiro continua se movendo em nossa direção, tudo avança e conclui as coisas. A Ucrânia agora está adicionada ao QFS, tudo faz parte do plano. O dinheiro está saindo de Zurique e rapidamente entrando no sistema dos Estados Unidos. A inteligência artificial está protegida. Os bancos Paymasters, MRMB e outros estão publicando as notificações restantes. Vai continuar durante as próximas semanas. Tier 1 e 2, pelo que sabemos, estão concluídos. No lado privado, T3 e 4 em processamento. 5 será o último, o público. Todas as informações serão concluídas este ano. Tudo estará sobre o novo STN, United States Treasury Note. Recomendamos estocar recursos, principalmente se tiver moeda fiduciária ainda. Rapidamente. Mais notícias e rumores e opiniões. Podemos dizer que somos sonhadores, mas não somos os únicos. Espero que um dia vocês se juntem a nós e o mundo viverá como um só. Somos todos sonhadores que estão nesta viagem de RV. Queremos tornar o mundo um lugar melhor e encontrarmos uma maneira de fazê-lo. Embora tenha sido uma longa jornada e árdua jornada, estamos avançando. Mais uma semana está progredindo. Muitas coisas aconteceram e pretendem acontecer para aproximar isso cada vez mais. Todas as fontes dizem ótimas notícias. Não será até a próxima semana, quando as coisas devem ser vistas. Entrem e estaremos fazendo o mesmo. Se algo grande acontecer, eu vou deixar vocês saberem. Por enquanto, os eventos ocorridos estão para desencadear outros eventos para aproximar e está vazando cada vez mais e começou nesta segunda. Mantenham a fé, mantenham-se positivo, nunca desistam. Essa é uma transição e não uma transação. Observamos que tudo pode ser anunciado após o fim da falsa guerra. Observamos também que podemos esperar a possibilidade de inserir o código do sistema financeiro quântico, e isso se aproxima ao Sr. Michael Cottrell. Já que o Sr. Putin está fazendo uma missão completa e com pressa. A bandeira Rússia, já a bandeira Rússia está em toda a Ucrânia. Simplesmente, o fluxo futuro
esqueci de falar uma coisa importante. Então vou complementar aqui. Mesmo que seja uma bandeira de falsa guerra, os novos estatutos não podem ser anunciados nessas atuais circunstâncias, enquanto existe uma guerra. Portanto, podem anunciá-lo após o fim desta guerra com a Ucrânia. O plano original para a Rússia era alcançar a missão em cerca de 3 dias. Observamos que também esta falsa guerra chega ao fim. Acho que será uma missão completa e espero uma solução rápida para a possibilidade de inserirmos os códigos e finalmente conseguirmos acesso. Bom, meus amigos, claramente eu posso observar que existe sim ligação à liberação dos trushes com a liberação não dos trushes, mas liberação das quantias e liberação dos fundos com a guerra, pois alguns estatutos precisam estar em conformidade para ver alguns anúncios e o tal Start Shotgun, que é a inclusão de um código mestre para a liberação de todos os outros códigos que já encontram com várias pessoas, né? Assim como o senhor Michael Cottrell, um dignatário que herdou as ações de Clifton Rhodes sobre a dívida dos Estados Unidos, a dívida trilionária dos Estados Unidos, e ele se posiciona hoje sobre isso, aguarda ansiosamente isso, tem feito posições, sofrido ano a ano com isso, né? E sofrido também com provedores que informam coisas que ele vai fazer e das quais não é informado pelo Tesouro e pela inteligência dos Estados Unidos, a qual existe uma grande parte militar, se não 100% militar, que é a parte envolvida nisso e com o RV e com a autorização do Sr. Michael Cottrell para a inclusão dos códigos que fará a libertação da dívida dos Estados Unidos, da liberação, do jubileu de dívidas para os Estados Unidos, desse montante trilionário que se arrasta pelo Congresso, que foi autorizado o teto novamente pelas mãos escuras e pelo atual governo que não está padronizando todas essas questões e acredito eu que faça também hoje claramente uma posição que todos podem ver que é contra tudo isso, né, meus amigos? É um mero fantoche. E nós estamos vendo essas posições diante dos nossos olhos. Não há como relutar sobre isso. Isso não vai ao encontro da mídia, mas estamos vendo o porquê de algumas coisas. E essa guerra é uma delas. É uma proporção gigantesca apenas para atrasar toda a questão que já está protegida por uma inteligência. E assim como não estava em 2001, quando os computadores que haviam na World Trade Center tinham computação quântica na época, a fim de fazer a liberação destes trushes para os bancos em conformidade. Esses computadores foram destruídos num ataque terrorista de muitas teorias de conspiração, mas enfim, eu acredito que a maioria das pessoas que conheçam o meu canal e conheça também algumas posições devidas, operações globais, sabe o porquê disso aconteceu, e a mesma coisa volta a acontecer entre Rússia e Ucrânia, e dessa forma levando e mobilizando o mundo todo. E a mídia globalista sendo obrigada a dizer sobre as sanções impostas pela Rússia, sobre as formas de colocar o rublo russo lá embaixo, diante do sistema SWIFT, né? E estamos vendo que este próprio sistema é o que será substituído. Então, a mídia mainstream tenta ainda dar forças a todos Illuminatis, que eu acredito que estão levantando toda essa bandeira a fim de atrasar esses processos. Mas não há mal que dure para sempre. Ainda mais sendo o bem a única maneira de combater o mal. Para mim, já está clara a vitória. Está ao nosso alcance, está claro, e precisamos aguardar esses últimos eventos geopolíticos, geogovernamentais, porque infelizmente esses processos eles precisam ser concluídos
estes ambientes de conflito precisam ser concluídos para que haja essa restauração sistêmica e esses possíveis códigos e botões metafóricos possam ser ativados. E eu gostaria de poder fazer uma explanação de pensamento a esse contexto e a esse cenário que eu defendo sobre isso, porque eu sei que talvez isso não esteja em conformidade com o que a mídia mundial esteja falando, mas eu sigo provedores de inteligência e novamente eu digo, meus irmãos, eu acredito em toda uma questão diferente de tudo isso que está sendo proposto. Mas eu vejo uma inclinação à mídia a começar a ter que dizer os fatos. E eu estou vendo isso através da mídia globalista. Sendo assim, a verdadeira razão para a guerra. Nos últimos 2 anos, ficou claro que os governos e a mídia em todo o mundo estão mentindo juntos. Depois de ver, é fácil acreditar que a história, que a maioria das guerras até agora foram realmente erros e era verdadeira. Pelo menos nos últimos 100 anos, parece que as finanças globais criaram uma guerra ao movimentar enormes quantias de dinheiro, monopolizando cada vez mais a riqueza. Até agora eu não tinha dúvidas de que era uma realidade ao ver as imagens do bombardeio, a cidade devastada e as fileiras de corpos na TV. Era um país distante e eu mesmo não conseguia ver e achava que era verdade porque todas as TVs do mundo e governos diziam a mesma coisa. Se for um mito, um dos dois provavelmente ficarão em branco. Achei que não podia ser mentira, porque não havia uma. No entanto, nos últimos 2 anos, descobri que há muitas coisas que eu achava que não poderiam ter acontecido. Isso é uma coisa leve para as finanças globais. Nos últimos 2 anos, houve muitos vídeos de atores extras interpretando o papel de doentes na televisão, e o mesmo foi feito em relatórios de guerra anteriores. Os mesmos atores interpretaram os feridos, passaram a fazer parte de uma pilha de corpos, e quando comecei a pensar nisso, apareceram que morreram de um vírus. Nos noticiários da TV, só aparecem por um momento, então só dão a impressão de que é assustador. Mas se você olhar nos bastidores, verá que a atuação não é muito realista. Enquanto a mídia em todo o mundo começou a instigar a invasão da Ucrânia pela Rússia, os residentes ucranianos nos informaram que não existe tal ameaça. Ele disse que há muitos russos residentes na Ucrânia e poucas pessoas são específicas sobre a Ucrânia ser um país independente. O governo ucraniano tem um princípio supremo ucraniano e grupos étnicos não ucranianos são discriminados até mesmo pelos russos. Muitos moradores estão insatisfeitos com o governo ucraniano e desejam que a Rússia os liberte do governo ucraniano. A propósito, a Ucrânia tem uma base secreta para as finanças globais e parece um grupo de máfia que envia também muitas questões ligadas a humanos e também do leste europeu para o oeste para ganhar riqueza. É apenas entre Rússia e Europa. É um ótimo lugar para controlar ambos. Também foi dito que é por isso que o presidente russo Vladimir Putin está interessado na fronteira ucraniana. Alguns dias atrás, no leste da Ucrânia, um vídeo de vários carros desfilando segurando uma bandeira de 3 cores de branco, vermelho e azul, buzinando, também foi compartilhado. As bandeiras branca, vermelha e azul são a bandeira russa. Aparentemente, eles estão felizes em ser a Rússia. No entanto, isso não é relatado na televisão e como a Rússia estivesse tentando roubar a fraca Ucrânia, exercendo a autoridade de uma grande potência. Políticos em todo o mundo também disseram com entusiasmo que a Rússia deveria ser sancionada. A propósito, parece que as sanções econômicas nada mais são do que qualquer coisa para a Rússia, mas é mais provável que a economia do país adicionado seja atingida. Não ignorem isso. Não discutam sobre a situação do mundo. Se discutir,
apenas reflita, nós não somos loucos. Na Europa, o preço do gás transportado por gasoduto da Rússia vem subindo de forma anormal recentemente. Mas a Rússia está enviando mais gás natural do que o normal, então não havia motivo para subir. A crescente oferta de energia da Rússia pode, na verdade, ter sido uma história de fabricação própria. TV e políticos. Tem sido bem entendido nos últimos 2 anos que estamos apenas fazendo o que as finanças globais querem. O que as finanças globais querem é destruir as economias ao redor do mundo. É por isso que eles usam qualquer coisa, seja uma ameaça de vírus, uma crise ambiental ou uma guerra. Só tem que ser uma razão para as pessoas entrarem em pânico e aceitarem a destruição da economia. Isso lhes permite monopolizar cada vez mais o poder. Com esse pano de fundo em vista, é fácil ver que a atual crise na Ucrânia é apenas uma desculpa para destruir a economia. Preços em alta destruindo a vida das pessoas e agitando a antipatia em relação à Rússia. E justamente por causa das sanções econômicas, fazem coisas cada vez mais prejudiciais à economia. Portanto, parece que a televisão alimentou constantemente a crise inesperada. Afinal, o presidente russo Vladimir Putin realmente enviou seu exército para a Ucrânia, mas sinto que há algo errado com isso. De fato, os ucranianos ficam felizes em levantar a bandeira russa. Putin pode ter sido pego em uma situação em que o povo ucraniano teve que ser também libertado. Pelo método Putin até agora, pensei que seria possível a fonte de fundos para as finanças globais e instalações que são identificadas. E além disso, houve notícias de que as tropas russas suprimiram Chernobyl, que o presidente ucraniano disse ser uma ameaça para o mundo, mas a Global está tentando assassinar em massa e destruir a economia em uma pandemia. É mais assustador que a Ucrânia, que é controlada por finanças, domina Chernobyl. Então, em um artigo de mídia não convencional, a Rússia disse que protegeu Chernobyl do governo ucraniano. Embora a fonte não seja clara, imagens de soldados ucranianos e russos dançando juntos foram compartilhadas online. Nem em todo lugar é assim, mas há cenas assim. Foi dito que muitos ucranianos seriam bem-vindos se a Rússia invadisse, então não seria estranho se as duas tropas se encontrassem. O que a televisão está dizendo, o que realmente está acontecendo é exatamente o oposto. Se você olhar para quem está investindo na mídia, pode imaginar qual era a intenção de noticiar a ficção. Parece que muitos de nós já estão imunes aos ataques psicológicos da mídia, graças a estar acostumados a detectar mentiras na grande mídia e encontrar fontes de boa informação neste túmulo pandêmico. É certamente uma grande conquista nos últimos 2 anos. Putin bombardeado. Havia informações de que era um instituto de pesquisa de armas biológicas. Não é tão claro quanto a verdade, mas pela aparência de explosão, parece uma operação militar que visa e destrói uma determinada instalação, não uma invasão. Então, isso parece provável. E Chernobyl, no Instituto de Armas Biológicas. Putin diz que isso não era uma invasão, mas informações privilegiadas disseram que a mídia americana faria barulho dizendo que era uma invasão. Bom, meus amigos, foram as últimas informações congruentes à concretização desses eventos. Acredito que esses eventos possam ser digeridos por nós dessa maneira e fazendo uma diligência contra a mídia convencional, é que eu trago essas informações sobre os títulos, laços, vínculos históricos, que ainda são apegados a muitas teorias, mas passam a cada dia se tornar cada vez mais verdade sobre a consciência das pessoas, a consciência dos humanitários, que cada vez mais estão animados com toda essa posição e com esses últimos contatos.
e é o que eu posso trazer de mais atual sobre os ambientes de guerra, sobre os ambientes dessas liquidações, desses pagamentos e toda essa prosperidade que está por vir. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz. Ao infinito e além! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus, que todos tenham um excelente restinho de segunda-feira. Eu volto amanhã com novidades, e os irmãos que quiserem ver as notícias, compartilhar informações, continuem se inscrevendo no meu canal, continuem dando like nos vídeos, seu comentário é muito importante, a visibilidade de cada pessoa é importantíssima para que o canal seja cada vez mais incluído nas recomendações do YouTube. Muito obrigado, e a todos que quiserem voltar amanhã, sejam sempre bem-vindos, meus irmãos. Eu faço um convite especial a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.